presidente do Agir Feminino, pré-candidata a deputada federal aqui em Goiás. Em Campinas e todo o setor que a senhora representa, que a senhora participa da área da economia empresarial, presidente, o que eles estão achando aí e o que eles acharam das medidas que foram tomadas no estado em relação à pandemia da Covid-19? Muita gente criticou o fechamento, tornando as coisas mais difíceis, principalmente no momento que o Brasil tanto precisava crescer. E qual que é a mentalidade desse setor? O que eles estão esperando para esse momento da política também, agora em outubro, hein, presidente? As formas que foram tomadas foram muito arbitrárias, né? Com falta de diálogo do setor produtivo. Tanto que começaram a matar as galinhas do ovo de ouro. Campinas é um dos bairros hoje que tem mais de 80% da arrecadação da Grande Goiânia. E essa falta de diálogo hoje deixou muito sofrido, né, o comércio, principalmente o setor varejista. Não só Campinas, mas os shoppings e tudo mais. E a gente hoje tenta discutir, né, dentro do Sindilojas, dentro da CIEG, formas de uma recuperação, tanto do setor empresarial quanto de serviços que a gente tem, que os nossos associados da CIEG também são prestadores de serviço. Então, a questão da meta aí, já é uma consequência, né? Exatamente. Então, eu sei que teve uma preocupação muito grande com a área da saúde, mas nós poderíamos ter feito muito, vou dar um exemplo aqui de uma cidade vizinha que é Aparecida, igual fez por escalonamento, né? Se um bairro abriu, o outro que é distante lá, abrisse para não ter tumultos. É uma forma de mitigar os efeitos. Sim, de mitigar os efeitos, porque como e hoje a gente vê o seguinte, fechou, vamos fechar 30 dias tudo, beleza, mas cadê os impostos que não foram descontados? Cadê o IPTU que não foi descontado nesses 30 dias que fechou, né? Então o Estado, ele me ressarciu daquele período que não, o comerciante ele teve que pagar o funcionário do mesmo jeito, ele teve que fazer tudo. E hoje nós estamos aí com a quantidade de lojas fechando, pessoas que estão aí dando os últimos respiros, né? E o que a gente espera desse próximo governo é que seja um governo que tenha mais diálogo, são políticas públicas que a gente tem que estar fazendo aí para fazer acontecer, né? O Código Tributário é uma coisa mesmo que foi muito arbitrária, está no bolso de todos nós, o IPTU no momento de crise igual teve aí, subir esse absurdo que subiu, né? E falar, não, vai subir só 45%, tinha que subir só 10% igual o Brasil inteiro subiu. Exatamente. Então assim, nós todos estamos aí sentindo no nosso bolso tudo isso. E nós temos que ver, inclusive agora, né? Porque muitos desses que votaram no aumento do IPTU vão ser candidatos agora. Será que essas pessoas irão nos representar? Ou será que só estão olhando para o próprio umbigo, para a própria barriga? Então eu acho que agora, nesse momento de política, o que nós brasileiros devemos esperar? A votar em quem realmente representa a gente. Porque muitas vezes você vota, o fulano me pediu para votar no candidato, eu vou votar. Então é um questionamento que eu quero fazer aqui com a população. Aquela pessoa que está te pedindo voto, que está batendo na sua casa, você tem olhado o histórico da vida dela? Ou é só esses tubarões que querem manter o poder, porque hoje quem tem dinheiro é quem ganha a eleição? Então nós temos que mudar essa realidade, né? Vamos olhar a história da pessoa, vamos olhar se realmente ela vai representar você lá no plenário, né? E principalmente o seguinte, gente, a eleição de deputado estadual com federal, olha o que o deputado estadual faz, olha o que o federal faz, para você saber. Então hoje nós estamos votando em pessoas às vezes que formulam as leis. E quando fala assim, cumpra-se, você tem que cumprir, não é? Nós estamos aqui com um advogado que vai ler. Então, assim, é muito importante isso. Você vai estar votando em pessoas que vão estar ajudando a fazer as leis do seu país. Então, é muito importante nesse momento. Então, o que eu espero é isso, é que realmente a gente tenha consciência de votar em quem representa a gente. Ô Cidinaldo, você que é o homem das finanças, das bolsas de valores, Nova York, Tóquio, Bolsa de São Paulo, a principal é a de São Paulo, né? A Argentina não tem bolsa de valores, né? Não tem fraquinha, tem, né? Mas a movimentação é muito pequena. Muito pequena em relação a nós. A Argentina é um país que já foi um dos mais ricos do mundo há décadas atrás. Depois que entrou num regime extremamente cruel com a sua população, empobreceu e virou o que virou.
Essa que é a grande realidade. Por isso que nós temos que ficar atentos, né? Porque o Brasil pode se tornar a Argentina. Exatamente. Que era um dos mais ricos e hoje por quê? Por uma questão política, né? Por estar colocando representantes errados. É que tá onde que tá. Então vamos, gente, ó, tá no momento de acordar o Brasil, vamos acordar, a eleição tá aí, vamos votar em quem é certo. Deixa de ser o país do futuro para ser do presente, né? Foi o que aconteceu com a Argentina. A Argentina era mais rica que o Brasil. O PIB da Argentina era maior que o do Brasil, por incrível que pareça. População menor, território menor, mas chegou a ter um PIB maior que o do Brasil. Chegou a ser uma das 10 maiores economias do mundo. Isso. E hoje está numa situação de pobreza absoluta para a grande maioria da população. Tá certo. Houve uma queda na inflação e Goiânia acabou ficando até a dianteira dos outros, as outras capitais. Em razão da gasolina, né? Que é tão importante, né? O preço do combustível que deu já uma mexida na inflação. Por que não fizeram isso antes, né? E aí acabou criando ali, dando uma lumiada no cenário econômico do nosso país, né? Importante essa queda do combustível, redução do ICMS. Por que não veio antes isso, né, presidente? Mas isso é estratégia, né, gente? Vocês não estão entendendo que é estratégia política? Veja bem o que aconteceu com as cestas básicas aí, né? Aquele tanto de cesta básica dentro da prefeitura de Goiânia lá, e que deixou para entregar bem na beirinha da eleição e tava tudo perdendo. Então, assim, vamos deixar tudo para acontecer perto da eleição, porque aí eu sou o herói. Então... Mas esse é um ponto interessante, Thiago, porque assim, a gente até discutiu uma vez aqui que existiam alguns itens que não eram considerados pela legislação como essenciais. Então, quando a gente fala de energia, energia elétrica, combustíveis fósseis, então gasolina, diesel, etc., não eram considerados essenciais, por incrível que pareça, e são bens essenciais. Passou-se a considerar como bens essenciais recentemente, quando foi rediscutido a tributação de ICMS sobre esses tipos de produtos. Uma vez considerados essenciais, também se reduziu o teto que cada estado poderia passar a utilizar para a tributação. Energia elétrica, combustíveis, gasolina, diesel eram extremamente tributados. O estado de Goiás tinha uma das tributações mais altas do Brasil sobre esses itens básicos para qualquer um sobreviver. Essa é a grande realidade. Então foi uma decisão extremamente acertada, a redução do ICMS, no momento em que presenciamos recordes de arrecadação. Essa é a grande realidade. Municípios, estados, governo federal estão tendo recordes de arrecadação. Por que não redistribuir, reduzindo a carga tributária? É isso que tem que fazer e foi acertada essa decisão. E além de tudo, não sei se vocês sabem, né? Quero informar que Goiás faz parte da Rota do Sol. São somente 3 estados que fazem parte da Rota do Sol. Então, o incentivo da energia fotovoltaica, né? Ela é muito importante, porque aqui hoje, às vezes, a gente quer instalar na nossa casa, mas o monopólio hoje que a Enel tem, que essas pessoas têm, dificultam. Então, a tributação em relação a isso, porque não incentivar, né? Dentro a Bahia, Mato Grosso e Goiás, que faz parte da Rota do Sol, onde o sol bate com intensidade o tempo todo. E realmente é muito precário isso dentro do nosso estado. Nós criamos aqui o Fórum de Energia, né? Que estava indo muito bem para diminuir essa tributação e tudo mais. E na verdade parou, estacionou. Sabe? A gente vê que há um interesse por trás disso, não, porque tem um monopólio lá, vamos, e não incentiva as pessoas em relação a essas energias sustentáveis, né? E aí tem um ponto interessante, que assim, nós precisamos rediscutir o regime tributário brasileiro. Precisa, isso aí vem presidente, passa presidente, sempre se discute a reforma tributária e nunca é aprovada. Porque existem aí diversos interesses, principalmente dos estados, que não deixam aprovar essa reforma tributária, principalmente os estados do Norte e Nordeste. Essa é a grande realidade. Então nós precisamos, no próximo governo, ter de fato uma reforma tributária. Não tributando mais a produção, mas tributando o consumo. Hoje a tributação sobre a produção é absurda, por isso que o país ele vem passando por uma desindustrialização ao longo dos anos. O Brasil, em 1980, exportava mais produto industrializado que a China. Pouca gente sabe isso, 1980. 1980 até pouco tempo atrás. Claro. Hoje a China exporta dezenas de vezes mais produtos industrializados que o Brasil, se tornou a segunda economia global. Por que será? Regime tributário.
E além do mais, por essa tributação, deixa eu só dar uma dentro aqui, hoje a gente enfrenta uma dificuldade imensa em relação ao emprego. Então hoje, por exemplo, a Associação dos Lojistas do Flamboyant tem 400 vagas hoje. E a gente não tá, então quer dizer, hoje nós temos a oferta de trabalho, mas nós não estamos tendo a mão de obra. E mesmo com o desemprego alto, não existe mão de obra qualificada. Não existe mão de obra qualificada e também a tributação para o empresário é tão grande que às vezes chega o salário que a gente vai pagar, ele não é grande. E muitas vezes as pessoas, por falta de mobilidade também, da distância, preferem ficar em casa fazendo bolo, sendo informal, fazendo a facção, do que sair para trabalhar. Então, mas por quê? Porque essa tributação hoje para o empresário ela é muito alta, né? O Brasil ainda em termos trabalhistas é muito paternalista. Então hoje a gente poderia estar incentivando aí a autonomia financeira de uma outra forma, né? De forma autônoma, mas se eu pegar você hoje para trabalhar, para fazer um prestador de serviço, amanhã eu corro o risco de ter com você ainda um problema trabalhista. Entendeu? Então a tributação é alta. E o ouvinte está falando aqui, gostaria de perguntar para a presidente da Associação Campinas por que ela não consegue conscientizar os lojistas para não jogar lixo na rua. Quando vou lá, fico horrorizado com a sujeira. E aí, presidente, o que a gente faz para resolver o problema? É uma questão de educação, né, que nós temos. Cultural. É de cultura, não é só do lá lojista, também, não. Mas é de uma forma geral. Hoje até a gente tem incentivado muito a questão da reciclagem, né? Mas eu vejo que na própria casa da gente, nós não temos essa cultura. Na minha eu tenho. Na minha eu separo o lixo reciclado, eu tenho minha composteira, aonde eu pego todo o meu orgânico, coloco. E aí eu fico vendo a quantidade de lixo que a minha casa produz. E eu fazendo toda essa separação, e as pessoas não, eu fico encabulada de ver as pessoas pegarem, às vezes tá dentro de um carro, a gente vê a pessoa tá chupando uma balinha ali e joga fora. Exatamente. A gente paga por isso, você tem que pagar a pessoa para passar e limpar. Então é uma questão de educação, eu acho isso muito cultural, bem observado. Você vê o Japão, por exemplo, a diferença que é o Japão. O Japão, eu tive no Japão tem uns 5 anos, mais ou menos. Se a pessoa vê um papel na rua, ainda que não seja ela que tenha jogado, ela pega e põe no bolso para jogar no lixo. Sim. As pessoas no Japão, culturalmente, eles têm esse hábito de preservar o seu redor, para não prejudicar o próximo que está ali, que vai passar por ali. Isso falta no Brasil. O brasileiro não se preocupa com o próximo, só se preocupa com ele mesmo. Sim, então nós temos que educar principalmente a nossa casa, né? Porque a partir do momento que eu educo a minha casa, os meus hábitos familiares, que eu estou ensinando para meus filhos, meus netos e tudo mais, eu vou passar a melhorar a sociedade. 8h19, é verdade, né, Ana? Infelizmente a gente tem uma cultura triste e ainda tem idiota que fala, olha, se eu ficar limpando aí e não jogar sujeira, não vai ter emprego pros garis, né? Tem essas pessoas com essas mentalidades estúpidas. Isso mesmo, Thiago, e eu concordo com ele que é uma questão cultural. Se a cultura do Japão, as crianças do Japão são ensinadas assim. Então, se elas limpam a sala de aula. Isso mesmo. Crianças com 4, 5 anos de idade. Já são instruídas a fazer aquilo, então já pensar no próximo. Eu acho que o brasileiro tá faltando um pouco de empatia, eu já falei muito isso. A empatia é se colocar no lugar do outro, não fazer com o outro que você não quer que faça com você. Eu vou atender mal uma pessoa, mas você gostaria de ser mal atendido? Eu vou jogar lixo aqui, você gostaria de que uma pessoa jogasse lixo na sua porta? Então acho que tá faltando muito isso, Thiago, no brasileiro. Educação. Presidente, qual que é rapidinho a gente tá caminhando aí, somos escravos do tempo, né, presidente? Estamos caminhando aí pro final do nossa opinião desta quinta-feira. Rapidinho, quantas pessoas mais ou menos envolvidas lá entre lojistas, empresários familiares e todo esse setor empresarial produtivo que a senhora representa? Olha, hoje nós temos na região da Grande Campinas, que antigamente a pessoa falava Campinas era 24 de outubro, agora não. Mas é a região da Grande Campinas, que envolve a Vila São José, hoje nós temos em média 5.000 lojas ali que representam hoje o bairro, né? Então por isso que a gente fala que temos aí, e Campinas é uma forma muito diferente, porque ali são ruas segmentadas, isso que é bacana. Então, qual que é a quantidade de empregos que essas 5.000? Nós geramos uma média aí de mais ou menos, eu vou te falar com dados aí antigos, porque depois da pandemia caiu muito, mas nós geramos uma média de 50.000 empregos hoje diretos e uma média de uns 10.000 empregos indiretos. É muita coisa. Tudo então, isso? Nós temos ali hoje, que vocês verem, a Agrovia Castelo Branco, que é responsável aí pelo agronegócio, né? E perdeu quanto mais ou menos durante esse período de fechamento
fechamento de loja, de comércio, qual foi o impacto, hein? Eu hoje, se brincar, quase 50%. E nós tivemos que reduzir muito a questão de funcionários. Quem tinha 10 lojas, tinha 10 funcionários, lá teve que reduzir para 5. É a mesma questão lá, né? E você falando aí na questão da meta, e realmente, quando o seu faturamento cai, você tem que acudir primeiro que, olha, primeiramente é o trabalhista que você tem que envolver, porque o trabalhista é o mais importante, que é a cabeça do seu negócio, né? Depois você vai cortando ali esses acessórios que a gente tem de mídia, depois às vezes é o fornecedor que vai chegando, é uma cadeia. Não, né? Teve apoio nenhum do Estado, da Prefeitura? Um apoio muito pequeno, que não dá. Então hoje a gente está tentando recuperar. A venda online também, ela cresceu muito, então nós tivemos que mudar muito a forma. Mas por mais que cresceu a venda online, ela não conseguiu suplantar aquela queda que teve na venda presencial. Não teve. Então, por mais online que a gente vai, que pegou essa cultura que a gente tá hoje, a pandemia, ela veio para que a gente mudasse muito a nossa cabeça. Com certeza. Tanto em comportamento, né, quanto em hábitos e nos negócios. Então hoje a gente se discute muito. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que a gente tem tido muito nas empresas e que nesses próximos 5 anos a gente tem que prestar muita atenção é na questão da saúde mental. Nós temos tido muito problema hoje dentro das empresas, dentro das nossas casas, em relação à saúde mental. Nós não estávamos preparados para perder pai, mãe, filhos ao mesmo tempo. Então eu quero fazer um alerta aí para esses próximos governantes, para que se coloque no plano de governo essa pauta, né? Porque nós precisamos cuidar da nossa população. Se o Mendanha não for para o segundo turno e for o Marconi Perillo, o partido caminha junto também? Creio que sim, né? Nós queremos o melhor para Goiânia, porque o nosso partido Agir, a sigla representa ação, gestão, igualdade e respeito. A senhora não está descartando completamente uma possibilidade de apoiar o atual governador, é isso que eu entendi? O atual governador, não é uma forma de descartar, eu acho ele um excelente parlamentar, excelente, mas como gestão ele deixou muito a desejar. O doutor Pedro, rapidinho aqui, 30 segundos para o senhor e pro Sidinaldo. 50% de prejuízo é muito grande para um setor que ajuda a economia, né? Com mais de 50 mil empregos. Muito grande e deveria sim haver uma investigação séria sobre a atuação do Estado na pandemia. E eu não estou dizendo para haver investigação sobre crime. Recentemente houve o pedido do MPF, né, para arquivar o indiciamento a respeito da CPI do Covid, e com relação àqueles crimes eu concordo. Agora, com arquivamento. Não havia finalidade de cometimento de crime por parte do governo de maneira nenhuma. Sim. Agora, as omissões cíveis que geraram repercussões econômicas, essas sim, município, estado e União deveriam sim ser responsabilizados, porque essa é o reflexo, 50% de corte. Fiquei chocado com esse número que a presidente trouxe aqui, né, Sidinaldo? 50% da queda. Você pega a associação de bares e restaurantes, que foram os segmentos mais afetados aí, nós tivemos fechamento aí de mais de 1/3 da quantidade de bares e restaurantes do país. Mais de 1/3 foram fechados. E não recupera isso, porque o empresário já quebrou. Fora os que continuaram, mas continuaram em dificuldade. Claro. Se for, olha, uma cadeia, por exemplo, o servidor de eventos mesmo, que teve que fechar totalmente, né? Quanto tempo? Eu fiquei rindo que eu tinha uma prima que estava com casamento marcado para outubro, agora ela já tem filho, já tem tudo, e agora vai ter, porque já tinha pago a metade da festa. Então ela vai ter que fazer. Né? Presidente, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Sim, olha, foi um prazer muito grande a gente discutir a cidade, Foi bom, né? foi ótimo o programa.